Bom, escalabilidade, que é um tópico que a gente comentou bastante. No SQL é excelente em relação à escalabilidade, pois nasceram na era do Big Data, né? Então, escalabilidade é em termos do quê? De ser escalável, ou seja, o quanto eu posso dimensionar ou crescer a infraestrutura que eu tenho para o meu serviço não cair, tá? A maioria dos SGDBs no SQL trabalha com sistema distribuído, trabalhando com escalabilidade horizontal, e a gente vai ver agora qual é a diferença. Ao contrário dos bancos de dados relacionais, que tem escalabilidade vertical, horizontal, vertical, certo? Precisando de expansão em uma única máquina. Bom, tem uma figura muito legal que explica horizontal e vertical. Vertical, vocês estão vendo ali ó, que a sua máquina virtual está crescendo para cima? Vertical, beleza? Isso quer dizer o que, pessoal? Que em uma única máquina você tem que colocar mais memória, mais disco e mais processador. Tá? Isso é muito característica de banco de dados relacional. Eu tenho uma única máquina e essa máquina eu tenho que colocar um hardware já pesado nela para o meu banco de dados relacional funcionar. Logicamente, é um hardware caro, custoso. Tá? Eu tenho que comprar um servidor que suporte o quê? 8 processadores. Cara, eu vou comprar uma máquina então que a placa-mãe dele já tenha o quê? Expansão para 8 processadores. Essa placa-mãe é caríssima. Eu tenho inicial de 64 GB, mas a minha máquina pode suportar até 1 TB. Então, se você tiver que colocar memória lá dentro desse servidor, mais disco dentro desse servidor, está sendo tudo investimento em uma única máquina para suportar o seu banco de dados relacional. É desse jeito que pelo menos os bancos de dados relacionais, na maioria das vezes, funcionam. Tá? Se eu tenho um SQL, é muito comum isso. Se eu tenho o Oracle, não. O Oracle, por padrão, ele já é em grade, em sistema grid. O Oracle, a escalabilidade dele também é horizontal. Tá? Mas funciona melhor em vertical, lógico. Tá? Então, o investimento é muito alto quando você tem que pegar e colocar hardware mesmo, certo? Para que o seu banco de dados funcione. Agora, na escalabilidade horizontal, eu não preciso de ter uma máquina tão potente, mas eu posso ter máquinas de menor potência e dessas máquinas eu posso fazer o quê? Várias delas como se fossem uma só. É o exemplo ali ó, das várias máquinas virtuais ali, ó, menores. Correto? Então eu não preciso comprar hardware caro, vamos dizer assim, para poder fazer um cluster. Então, como eu tenho um banco de dados, um NoSQL, a escalabilidade dele é horizontal. Com vários nós de cluster de máquinas não caras, vamos dizer assim, eu consigo montar o meu cluster. Tá? Ter as máquinas hoje em dia, pessoal, é a coisa mais barata que vocês têm. Tá? Cada máquina dessa daqui custa o quê? R$1.500, R$2.000. Beleza, você não vai colocar um cluster também com 1.000 máquinas. Aí você pega uma máquina um pouco mais potente, coloca lá com 10, 20, sei lá, 50 máquinas num cluster. Fazer a configuração disso aqui não é um negócio tão barato. Por quê? Você vai precisar de mão de obra especializada para montar um cluster desse. Tá? Hoje, a parte de engenharia de dados é que cuida dessa parte do quê? De cuidar da infraestrutura para se fazer processamento distribuído. Tá? Não é uma mão de obra barata, realmente. Ainda, tá? A Amazon, a Google, a Microsoft já oferece esse serviço na nuvem para você. Já está pronto o seu cluster para você utilizar. Só que você tem que pagar, né? Fazer o esquema horizontal em custo de hardware, sim. Em custo de hardware, sim. Tá? Em software,
Em software, o Hadoop é grátis, né? Então você não vai ter problema de licença. Mas pagar para isso funcionar, aí vai ser o salgado. Tá? Você ganha numa parte, mas você perde em outra. Aí você tem que escolher qual que você quer ganhar e qual que você quer perder. Tá? Ou perde-se em hardware contratando mão de obra mais barata para implementar, ou ganha-se em hardware, né, entre aspas, você economiza mais em hardware, mas você vai perder em mão de obra quando você tem que pagar. Tá? A conta, pessoal, sempre é meio equilibrada, tá? Não vai existir um mundo ideal, não. É a mesma coisa que Linux e Windows quando você adota na sua empresa. Linux, você não precisa, né, pagar nenhum valor para estar utilizando. Quando você compra a Microsoft lá, você vai ter que pagar lá 500 conto, 600 conto de Windows por máquina. O problema é, Linux, você vai ter que dar treinamento para o seu funcionário, que custa dinheiro também, não é de graça. Tá? Com Windows, cara, basicamente todo mundo em casa, você não precisa de treinar o cara para Windows, mexer para Windows. Aí o que é menos pior para a empresa? É botar na conta do lápis aí e calcular, pessoal, isso não tem jeito. Mais uma vez, vai equilibrar. Eu já fiz bastante disso. Tá? De pegar, ficar vendo qual era o projeto, a parte mais barata ou mais cara, implementar mão de obra, dar treinamento, o tempo que você tem, a disponibilidade de um funcionário sair da sua empresa para ir para um outro lugar, ficar lá uma semana treinando e você não tem ninguém para cobrir. Cara, é tudo bom. Coisa que, assim, é valor. Não tem jeito. Ah, beleza, o funcionário foi demitido. Você vai ter que fazer o quê? Contratar um novo funcionário, treinar o cara de novo. É valor, é custo, isso daí não tem jeito. Com Windows, você tem isso? Não, Windows, basicamente, todo mundo tem em casa, todo mundo sabe o mínimo de Windows. Então você não precisa desse custo. Os R$500 sai caro quando você coloca lá na ponta do lápis. Não sai muito, né? Mas enfim, isso daí é outro papo, né? Bom, na vertical então, uma única máquina é necessária para aumentar a memória RAM, CPU e armazenamento. Hoje, logicamente, os servidores eles suportam bastante expansão, tá? Com exceção, obviamente, de processador, que você já tem que comprar uma máquina, uma placa-mãe que seja o quê? Que ela consiga trabalhar com vários processadores ao mesmo tempo. Tá? E quando você compra, pessoal, a parte de processador, geralmente você não compra um para depois comprar outro, para depois comprar outro e completando, não. Tá? Você tem que comprar o lote inteiro. Por quê? Porque dá problema de incompatibilidade. Por mais que você tenha a mesma especificação, dos mesmos processadores em lotes diferentes, você tem problema de incompatibilidade. Tá? Porque o processador ele é feito com muito produto químico lá dentro. Vocês concordam? Tem muita química lá dentro do processador. Cara, não vai sair perfeito dois lotes diferentes. É a mesma coisa que piso. Tá? Vai lá, compra lá piso, compra metade do seu piso hoje, vai dar daqui a 2 meses para ver se você encontra a mesma cor. Não vai encontrar, cara. Ou você compra o seu lote inteiro que você precisa, tá? Ou não compra nada. É mais ou menos isso. Tá? É fogo. Por isso que sai caro comprar uma máquina, vamos dizer assim, vertical, de crescimento vertical. O processador é caro e você já tem que pensar nisso daí. Memória, nem tanto, disco, nem tanto. Disco e memória RAM, hoje você pode comprar dividido, né? A partir do momento que você precisa. Mas mesmo assim não é tão barato. Memória para servidor, cara, sai amargo o negócio. Hoje, quanto sai uma memória de 8 GB aqui, normal? 300 conto? Ah, vai, que seja uma boa. 190 conto, rapaz. Você achou muito barato. Uma de servidor, cara, uma de servidor, 64 GB, não, 128 GB, a gente pagou R$32 mil. 128 GB, né? Mais 32 conto ali, ó. É amargo o preço.
Isso quando o dólar estava baixo, tá? Agora aumentou, óbvio, né? Com 4,70 de dólar, vai lá para cima a memória também. Mas sai caro, tá? HD para servidor. HD normal que a gente tem de 1 tera aqui, quando a gente paga? Uns 300 conto também, de 1 tera mais ou menos. Tá, para servidor, você vai pagar $1.200, 1.500 de 500 mega, de 500 GB. Tá, então, dá uma diferença aí, tá, pessoal? Por mais que sejam hardwares, a especificação de servidor e de laptop, desktop é diferente. Tá, então, é barato? É barato mais ou menos, né? Para uma empresa em si é barato, para a gente em si é caro, não é um valor que dá para ficar comprando, não. Tá? Mas beleza. Distribuição horizontal, né? Distribuição das CPUs, memória RAM e armazenamento de disco em várias máquinas diferentes, podendo ser máquinas físicas ou máquinas virtuais. A gente viu ali, né, no meio virtualizado. Tudo bem, funciona bastante dessa parte, mas pode ser máquina física mesmo, igual a gente tem aqui todo mundo num único cluster. Tá? Bom, o tipo de escalabilidade no NoSQL, né? NoSQL possui muito mais proximidade de escalabilidade horizontal, de forma distribuída, podendo ser colocado mais nós ao cluster computacional, tendo aumento de desempenho de forma proporcional e mais barato. Então, quando eu tenho um crescimento, né, horizontal das minhas máquinas, eu consigo pegar mais 10 máquinas e colocar no meu nó. Mais 10 máquinas e colocar no meu nó. E assim vai. Tá? Eu tenho mais potência, por quê? Porque eu vou ter mais processadores. Correto? Mais memória RAM, mais memória de disco. Em vez de eu comprar mais uma única máquina de R$100 mil, por exemplo, que é o meu crescimento vertical. Tá? Então, mais máquinas baratas, beleza? Eu consigo, nesse caso, um melhor aproveitamento na parte de processamento. Geralmente, quando eu tenho uma escalabilidade vertical, é meio proporcional à parte de desempenho e à parte de acréscimo dos seus nós de máquinas que você está colocando. Então, o que você está colocando no seu nó, geralmente é o que te dá de desempenho. Tá? Fazendo uma conta bem padaria mesmo, se eu tenho 1000 máquinas, eu estou colocando mais 100 nós no meu cluster, eu estou aumentando 10% a mais de desempenho, vai. Vamos dizer assim. Agora, quando eu tenho um crescimento vertical, eu não tenho mais essa proporcionalidade, tá? Isso daí não dá para fazer essa conta. Não tem jeito. É porque assim, o hardware ele vai ter um limite também, tá? O software ele vai ter um limite da utilização do seu hardware. Por mais que você possa colocar hardware, às vezes o seu software não consegue utilizar. Ele não é clusterizado. O sistema operacional também. O sistema operacional é o cara, na verdade, que precisa fazer com que isso aconteça. No caso do Windows, quando ele está dividido em cluster, é ele que é o responsável por fazer essa distribuição. Tá? Se o sistema operacional fizer, mas o seu software, tá, não fizer, também não adianta nada. Por mais que às vezes eu aumente 50% do meu hardware, eu tenho 2. Coloquei mais um, estou aumentando 50%, correto? Não tenho 50% de aproveitamento a mais de desempenho no crescimento vertical. Tá? Além de ser caro, não vai me dar o desempenho, às vezes, proporcional. Então, isso daí vai existir bastante. Tá? Bom, tipo de escalabilidade dos bancos de dados relacionais. Para aumentar o poder de processamento dos SGDBs, a ideia é aumentar mais recursos para esses servidores. Bancos relacionais trabalhando de forma monolítica, centralizadora, a qual mesmo aumentando a quantidade de máquinas, o crescimento de desempenho não é proporcional, que é o que a gente comentou agora. Tá? Então, aumento 2 máquinas, eu tinha 2
duas máquinas no meu cluster de banco de dados, aumentei mais 2, eu não tenho 100% às vezes de aproveitamento delas. Tá? Quando ele fala monolítica e centralizadora, realmente não é essa ideia de cluster que eles têm. Tá? Bom, banco de dados relacionais possui dificuldade em ter escalabilidade, pois o tipo de consistência é rígida. É toda aquela parte de consistência que a gente viu aqui que os bancos de dados relacionais têm, cai por água abaixo. Por quê? Porque eu tenho muito processamento, é muito custoso tudo esse trabalho que ele tem. Entrega uma visão única do dado, beleza? Então eu tenho o quê? Aquela propriedade ACID, lembram-se dela? Síncrona. Síncrona é, atualizei o meu dado naquele momento, todos os outros lugares que estão disponíveis vai ser aquela versão do dado. Tá? Esforço computacional muito grande. Tá? Então, quando eu tenho um banco de dados relacional que já tem uma determinada quantidade de dados, eu tenho que ter um hardware também razoável já para suportar ele. Correto? Então, esforço computacional grande seria isso. No NoSQL, trabalham em consistência eventual, a qual o serviço de armazenamento é consistente. Então, é a propriedade lá do base que a gente comentou, correto? Consistência eventual. Então, eu tenho o quê? O meu dado que ele vai ser propagado para os outros nós das minhas máquinas, mas não ao mesmo tempo. Pontos de inflexão dos bancos de dados relacionais. Existe um fator limitante dos bancos relacionais trabalharem com consistência rígida, que é a flexibilidade. Então, no banco de dados relacional, eu não tenho essa flexibilidade. Justamente porque todas as características de rigidez que ele tem não permitem ele ter flexibilidade. Em um determinado momento, mesmo que se adicione mais máquinas num cluster computacional, não será proporcional à adição das máquinas. Tá? É aquele caso que a gente comentou. Né? Por mais que eu tenha ainda um aumento no meu nó, nos meus nós de crescimento vertical, não consigo ainda ter o mesmo desempenho proporcionalizado. Bom, aqui, pessoal, é mais ou menos um desenho do quê? Do ponto de inflexão que a gente tem. Quando a gente tem aqui, ó, algumas máquinas, né? Eu tenho nós das minhas máquinas, 1. Eu tenho aqui desempenho 1. Nó das minhas máquinas, 2. Tenho desempenho 2, 4, 6, ó. O desempenho, basicamente, aqui, o meu crescimento, ele é o quê? Proporcional. Certo? Em banco de dados não relacionais. Por quê? Porque o meu cluster está sendo alimentado com várias máquinas nos nós. Quando eu tenho esse tipo aqui, ó, de adição de nós em banco de dados relacionais, ou seja, meu crescimento vertical, eu já não tenho mais essa proporcionalidade. Vai chegar uma hora, ó, que eu não tenho o meu crescimento mais desse jeito. Eu tenho o quê? Ó? Eu tenho o meu desempenho praticamente o quê? Depois estabilizando. Então, esse é o meu ponto de inflexão. Chegar nesse ponto que não tem mais crescimento, vai ser o quê? Praticamente perder dinheiro. Eu estou investindo em mais máquina, mas eu não consigo ter mais desempenho com ela. Então, para que eu estou investindo? Hã? Exato, mas como você faz para saber o quando chegou no ponto de inflexão? Então, você pode aumentar a memória. Vamos supor que lá que você tem 512, você aumenta para 1 tera de memória. Legal, você aumentou. Mas ela não chega a 1 tera. Ela chega a 600. 600 GB, no máximo. O que aconteceu? Você investiu 1 tera para só aproveitar 100. Se você tinha 512 e a sua aplicação está usando 600. Tá? Isso daí em memória até que é razoável. Se você vai num teste muito ruim, você consegue ir lá na barra, nas propriedades do Windows e ver o quanto a aplicação está utilizando. Não é desse jeito que faz média de utilização da sua aplicação, não, tá? Mas tudo bem, que você tenha essa visão péssima, mas tenha. E de um processador, como que você faz para calcular o ponto de inflexão dele? Se você não calculando, um jeito desse está mudando bem.
Tá pegando fogo aí, Se ninguém estiver reclamando, né? Opa, tá bom. Se todo mundo estiver reclamando que tá lento, tem que aumentar. É desse jeito, então, calcula. esse aí vai acabar na cuida. A gente vai oferecer, entra na outra máquina aí. Se você tá limpo, tá. Se não tá, Que legal. Ó. Beleza, para o primeiro usuário isso daí é excelente. Agora para o nível 4, nível 5, você não pode dar isso como resposta, né? Não, pessoal, tem cálculo, é óbvio, né? Tem métricas para você fazer toda essa parte de cálculo de memória e cálculo de processamento. uma hora essa vez tá bem lento, porque tem muita pouca memória assim sobre Cara, não. assim, pelo que eu vi na minha conta. Em banco de dados não funciona desse jeito. Você pode lotar de memória e seu banco tá horrível. Tá? E ele está utilizando 50% da memória. Aí, cara, não tem jeito. Você tem que pegar, fazer o quê? Fazer ele guardar log, pelo menos em banco de dados. E acredito que sistemas operacionais seja a mesma coisa. Ver quais operações estão sendo executadas naquele determinado tempo e ficar gerando um log daquilo por uma semana, 15 dias, para depois você começar a analisar esses logs. Senão você não consegue ver o quanto está sendo o que utilizado. Não consegue. Nunca viu? Pois é, ainda você é novo. Se você continuar trabalhando com infra, você vai ver. Não? Não acha nada. Tem problema assim no sistema hoje o suporte. Aí, lá a gente consulta o antigo